Olá, povo abençoado, graça e paz, tudo bem? Aqui é o pastor Alberto, esse é o canal Falando de Graça. Seja muito bem-vindo e que Deus abençoe grandemente sua vida. É um prazer estar novamente com você aqui. Te convido a ficar até o final. Certamente Deus tem algo, uma palavra vinda dele para te abençoar. Então preste atenção, anote, guarde aí. Outra coisa, se você não é inscrito no canal, se inscreva, curta, comente e compartilhe. Isso ajuda a essa mensagem chegar a outras pessoas, tá? Estamos na jornada de santificação, propósito de santificação, como queira, retorno à santidade. Hoje, 31º dia, já caminhamos bastante, estamos próximo do topo, chegando ao final, e certamente aquilo que Deus começou a fazer em você, as experiências que você já está tendo, são o início de uma nova fase da sua caminhada. Estamos como que no deserto, esperando, na expectativa de entrar na Canaã celestial, mas enquanto caminhamos pelo deserto, Deus nos dá experiências. Deus permite que vejamos o sobrenatural acontecendo. E isso é maravilhoso. Não sei para você, mas para mim isso é algo maravilhoso, extraordinário. Então busque essa presença de Deus, busque esse enchimento de Deus, busque ser cheio do Espírito Santo e deseje, ore, clame ao Senhor para viver experiências com Ele, porque isso vai te firmar de uma maneira poderosa, tá bom? Quero ler um texto bíblico aqui. Hoje faremos um resumo do tópico que estamos abordando, que são pecados de omissão. Então faremos um resumo rápido aqui, oração, e vou deixar aqui os questionários para você responder, tá bom? O texto bíblico é Gálatas capítulo 6, onde Paulo, se despedindo, né, dessa igreja, ele deixa as últimas palavras na sua carta, na sua epístola, dizendo assim: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando para si mesmo, para que não sejas tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra e terá glória em si mesmo e não no outro, porque cada qual levará a sua própria carga. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempos, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo, porque nem ainda esses mesmos que circundam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja a mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos quanto andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre Israel de Deus. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Então Paulo agora se despede, ele dá aqui várias instruções, exortações, saudações, e vale uma coisa, né? Quando Paulo aqui, no versículo 15, ele diz: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim
o ser uma nova criatura. Então esse é o chamado. Quando ele diz aqui, nem a circuncisão, nem a incircuncisão são alguma coisa, ele está falando sobre as obras que fazemos para justificar-nos diante de Deus. São as obras da carne. São as coisas que fazemos sem uma direção de Deus, simplesmente para mostrar, ou tentar mostrar a Deus que somos santos ou que o amamos. A verdade que Paulo diz aqui, que toda a Bíblia diz, é que nós precisamos ser novas criaturas. Foi para isso que Cristo morreu, para nos dar a sua natureza. Aquela vida que ele entregou na cruz, nós tomamos posse dela no dia que nós nos rendemos a Cristo, quando nós confessamos os nossos pecados, quando somos salvos. Então a nossa velha natureza, ela passa a morrer, ela morre para que vivamos a vida de Cristo. Então, temos um novo DNA, somos agora seres espirituais como o Senhor, passamos a ser co-herdeiros com Ele de todas as bênçãos celestiais e nosso comportamento passa a ser mudado pelo processo da santificação, porque agora somos governados pelo Espírito, não pela carne. Paulo também fala isso aqui no capítulo 5 da mesma carta de Gálatas, quando no versículo 16 ele diz: digo, porém, andai no Espírito e não cumprireis os desejos ilícitos da carne. Na versão da tradução aqui está concupiscência, e concupiscência é desejos ilícitos. Então, quando andamos no Espírito, quando permitimos que essa nova vida que Jesus entregou na cruz venha sobre nós e ela seja dominante, nós não cumprimos, ou seja, nós não vivemos para satisfazer mais a carne, mas para satisfazer o Espírito. Vamos pecar? Vamos, mas temos a bacia, a toalha, a água, onde o Senhor continua lavando os nossos pés enquanto for necessário. Amém? Então, falamos aqui sobre os pecados de omissão, vamos a esse resumo rápido. Então, o primeiro pecado de omissão, só para lembrarmos aqui, é negligenciar o relacionamento com o Senhor. A palavra de Deus diz para crescermos na graça e no conhecimento, e isso deve ser uma busca constante. Devemos fazer isso todo dia, devemos desejar, devemos ter anseio no nosso coração por ter mais de Deus, porque Deus tem mais. A omissão do testemunhar. Todos nós que já fomos transformados pelo Senhor, que já fomos salvos, nós temos uma mensagem que carregamos. E essa é a mensagem mais básica, mais fundamental que temos para compartilhar com as outras pessoas. E temos tanta oportunidade de conversar com tantas pessoas todos os dias, e às vezes não vai ser necessário você abrir a Bíblia para falar, testemunhar do Senhor. Então você pode fazer isso contando para as pessoas o que Deus fez na tua vida. Certamente, se você tiver clareza sobre isso, noção completa do que Deus fez na tua vida, será uma mensagem muito poderosa. Terceiro pecado de omissão é a omissão em servir nos dons. Então, se você já foi salvo por Cristo, selado pelo Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo veio habitar em você, você foi capacitado pelo Espírito Santo com dom ou dons espirituais. Lembrando que eu falei no vídeo que ninguém que já foi salvo por Cristo não tem nenhum dom. Não existe essa pessoa que não tenha dom. E também não tem a pessoa que tenha todos os dons. Se alguém disser que tem todos os dons, ele está mentindo. Por quê, pastor? Porque foge do princípio de interdependência uns dos outros. Então somos cooperadores uns com os outros, que Paulo diz que nós somos membros de um mesmo corpo, estamos ligados e cada um tem a sua função. Então Deus não daria jamais todos os dons espirituais a uma pessoa, porque essa pessoa certamente diria: não preciso de ninguém. E isso feriria um dos princípios de Deus, que é o princípio do relacionamento. Então,
é servir com os dons, sirva na igreja, fora da igreja, aquilo que Deus te deu como virtude para prática, pratique com zelo, com amor, com alegria, porque é um privilégio participar daquilo que Deus está fazendo na terra. Quarto pecado, o pecado da omissão em buscar vencer os pecados. Então, muitas pessoas são dominadas pelos pecados e continuam na prática mesmo depois de fazer parte de uma igreja, de ser batizado, de testemunhar publicamente a sua fé. E muitas das vezes eles querem sim se livrar daquilo, mas não tem força. Então, precisamos ter na mente: eu preciso superar isso, eu preciso vencer. Não existe gigante que não possa ser derrubado. Então, como devemos fazer isso? Da mesma forma que Davi fez, vencendo o gigante na força do Senhor. Porque Davi falou com Golias: eu vou contra você no nome do Deus dos exércitos. Então, se você tem um pecado que é difícil você largar, que você já tentou tantas vezes, coloque-se aos pés da cruz. Seja revestido do poder de Deus. Busque intensamente o enchimento do Espírito Santo, porque se você for cheio do Espírito Santo, não vai haver lugar dentro de você para uma prática pecaminosa. Deus mesmo, que é santo, vai te purificar. Outro pecado é o pecado de não obedecer a palavra, ou como eu falei no vídeo, obedecer tardiamente ou parcialmente. As ordens de Deus, elas não confundem, então precisamos ter clareza nisso. Se Deus mandou fazer alguma coisa agora, faça. Tem pessoas que têm o dom da intercessão e Deus os desperta pela madrugada, não tem hora certa, tem hora que eles estão no trabalho e Deus chama, eles precisam se recolher a um ambiente mais calmo, mais tranquilo, onde eles possam interceder. Muitas das vezes nessas horas é a hora mais necessária, é a hora que alguém está passando por uma cirurgia, é alguém que está correndo um grande perigo e Deus desarma aqueles laços através da oração do intercessor. Mas esse é só um exemplo, muitas coisas podem acontecer. Deus pode dar uma palavra a alguém, como foi o exemplo, para dar a outra pessoa, e muitas pessoas às vezes falam: daqui a 3 dias eu dou, daqui a 3 dias já não serve mais. Tem algumas coisas que Deus manda você fazer que são específicas, então obedeça o mais rápido possível. 6. Omissão na busca fervorosa de Deus. É um dever nosso buscar a Deus de todo o nosso coração. Essa é a ordem, isso é a lei de Deus, porque Jesus disse isso: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Esse é o primeiro grande mandamento. Então, não há ou não se deve buscar a Deus de uma forma acomodada. Tem pessoas que estão muito satisfeitas, muito tranquilas com uma participação num culto de domingo, uma vez na semana. Será que isso é o suficiente? Aí eu pergunto: se você comer, se alimentar apenas uma vez na semana, como será que vai estar o seu estado físico daqui a 1 semana, 2 semanas, 3 semanas? Não podemos pensar que uma ida à igreja uma vez na semana é o suficiente para nos deixar fortes espiritualmente. Isso não vai acontecer, não se engane. Você vai ficar cada vez mais fraco. E Deus, Ele tem porção dobrada para você, Ele quer te encher. E essa busca, ela precisa ser fervorosa. Fervorosa com diligência, com força, com zelo, querendo, desejando realmente que Deus encha você da sua presença. Aí o último aqui é a omissão no zelo, isso falando para líderes, né? Para líderes. Vamos voltar aqui no 6, né? Que é a omissão nessa busca fervorosa.
Eu frisei ontem, não sei se você anotou, se não anotou, anota agora. E essa busca fervorosa, ela envolve três aspectos muito fundamentais para que você seja realmente cheio de Deus. Confissão é o primeiro, renúncia é o segundo, terceiro a consagração. Tá? Então, através da palavra de Deus, você reconhece seus erros, seus pecados, então você precisa confessar. A segunda é renúncia, aquilo que Deus te mostrar que precisa ser abandonado ou deixado de ser praticado, você precisa fazer. E a consagração é essa separação para o serviço do Senhor, essa entrega. Isso inclui jejuns, oração, aquela devocional no quarto fechado, essa intimidade que você precisa buscar de Deus. E o último aqui é a omissão do zelo, isso falei especificamente para pastores, líderes, pessoas que guiam ou que são exemplos para outras pessoas. Então precisamos ser zelosos, precisamos ter intensidade, porque a nossa exposição diante de Deus e dos homens é muito maior. Tem um peso de cobrança muito maior, porque a quem muito é dado, muito é cobrado. E também esse zelo no serviço ao Senhor, ela precisa passar por três aspectos muito importantes, tá? Então é diligência. Diligência fala sobre zelo, sobre continuidade, sobre um esforço, tá? Então diligência, esse foco no que é importante, no que é principal, fundamental, precisamos ter isso, essa integridade. Não podemos ter falhas no nosso caráter, na nossa ética, na nossa fé, no nosso zelo. Precisamos ser inteiros, porque integridade fala sobre inteireza. As pessoas precisam olhar para nós e saber de fato quem somos, que somos aquilo ali, é real. Nós não somos uma coisa num lugar e outra coisa no outro. Esse é um testemunho muito ruim. As pessoas parecerem santos na igreja, no exercício, né, ministerial, mas longe dali ela não mostrar nenhum aspecto de santidade, de integridade, ela ser uma outra pessoa. Isso é muito perigoso, porque Deus vai cobrar. Tá? E o terceiro aspecto desse zelo, né, no serviço ao Senhor é a santidade pessoal. Um líder, ele precisa ser alguém consagrado ao Senhor, ele precisa buscar, orar fervorosamente, intensamente, ele precisa fazer jejuns e orações e buscar mais intensamente esse enchimento do Espírito Santo. Então, todos esses aspectos que foram falados sobre pecados de ação ou de omissão, o líder, ele precisa ser um exemplo. E às vezes, né, alguém é levantado como líder, mas ele não está preparado para ser esse exemplo. E aí pode acontecer uma grande tragédia, porque quando o líder cai, cai muita gente com ele. Porque as pessoas confiam no líder, elas confiam. E nós precisamos ser pessoas confiáveis. Nós precisamos passar essa segurança às pessoas de que nós podemos até falhar, mas não vai ser por intenção. Tá? Então, é isso, esse é o resumo. Você pode procurar aqui na descrição do vídeo, nós vamos ter aquele questionáriozinho de reflexão que sempre fazemos. Faça isso debaixo de oração, faça isso consagrando ao Senhor, confesse seus pecados, não deixe nenhum deles para trás, porque a palavra de Deus diz para nós: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcança do Senhor misericórdia. Nós queremos a misericórdia do Senhor, nós queremos mais de Deus, nós queremos refletir a glória de Deus. Amém ou não amém? Então é isso, irmãos. A vida do cristão é subir no monte, é para cima, é para encontrar com o Senhor, é para avançar. Deus, na sua palavra, não tem uma palavra que diz para recuar. Ele diz para fugir de toda aparência do mal, mas
no aspecto do exercício do reino de Deus, da vida cristã, da cultura do reino, é sempre avanço. E se você está estagnado, não pense que você vai chegar a lugar nenhum, você só vai ter dúvida e sua vida vai ser uma vida muito triste, quando poderia ser uma vida alegre. Senhor Deus, graças te damos por mais um dia que o Senhor nos dá. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia, teu amor, teu favor. Nos ajude, Senhor, a sermos melhores. Nos santifica, Senhor, nos purifica. E a tua palavra nos lave de toda iniquidade. Tem misericórdia de nós, Senhor, e nos ajuda. Teu Espírito Santo, Senhor, nos conduza à santidade. Continua a boa obra que o Senhor começou em nós. Não permita, Senhor, que fiquemos em paz, estando, Senhor, praticando coisas que desagradam ao Senhor. Nos dê um sentimento, Senhor, de rejeição a toda prática que desagrada ao Senhor. Oramos assim, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Fiquem todos na paz. Se Deus permitir, nos vemos novamente amanhã, até o final dessa jornada. Deus abençoe cada um, que a bênção do Senhor esteja sobre você.